Hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre os bastidores do astral. Quero explicar para vocês o que está acontecendo hoje se você é uma das pessoas que está acordando às 3 da manhã, acordando de madrugada, vive angustiada, está andando aí com alguns tremores, alguma opressão, sabe? Aquele peito apertado. Se esses são alguns dos sintomas que você vem passando, vem comigo que eu vou te explicar agora. Olá, meu nome é Raul, sou terapeuta integrativo, falo sobre espiritualidade e autoconhecimento aqui no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então, seja bem-vindo ao Bússola da Alma. Hoje, então, eu quero te explicar um pouquinho os bastidores astrais. Uma fofoquinha espiritual para vocês. Tá todo mundo vivendo essa grande angústia. O que tá acontecendo, Raul? A gente fala sobre a hiperconectividade. O que isso significa? Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é egrégora, para vocês entenderem por que essa conexão toda é ruim. O que é egrégora? Egrégora é uma massa de energia sustentada por uma intenção. Ou seja, se eu estiver pensando em curar alguém, você também, fulano também, ciclano também, a gente começa a criar uma massa de energia de cura. E aí, nesse contexto, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente acessa essa energia que vai nos circundar. Então, essa é a ideia de uma egrégora. E grupos espirituais sempre constroem egrégoras. Agora, uma egrégora, ela não tem aspecto bom ou mal. A egrégora ela é feita da vibração que você intenciona para ela. Então a gente vai ter egrégoras que o pessoal fala de luz. Então trabalhar cura, trabalhar despertar, trabalhar resgate, trabalhar qualquer tipo de tratamento, você pode acessar essas egrégoras. Por exemplo, o Reiki tem uma egrégora muito intensa, trabalhos de barra de axis, trabalhos, enfim, qualquer tipo de trabalho espiritual pode acessar uma egrégora específica. Agora, existem egrégoras que a gente chama de egrégoras do caos, que são egrégoras relacionadas ao medo, a vícios, a raiva, sentimentos um pouco mais densos, a grandes tristezas. Então, você pode se conectar com esse tipo de egrégora e essa egrégora vai também fusionar o seu campo ali com essa vibração. Tá, agora que você entendeu um pouquinho sobre a egrégora, eu vou explicar por que da hiperconectividade. Hoje, nós estamos o tempo todo em telas. A gente está lendo todos os tipos de noticiários o tempo todo. A gente sabe o que aconteceu do outro lado do mundo na hora que acontece. Então, veja, de uma forma geral, o que a massa noticia pra gente, né? O que as redes sociais estão sempre mostrando? Estão sempre mostrando coisas mais pesadas, mais negativas, golpes, coisas ruins. Se você já tem alguma questão interna emocional, você tá assim, eu já tô meio assim triste, eu já tô meio irritado no trabalho, já tô meio ansioso com alguma coisa. Você começa a se conectar com pessoas que estão reclamando, com pessoas que estão sofrendo alguma coisa, você vai acessar esse tipo de egrégora. Logo, o seu campo começa a ficar um pouco mais pesado. E aí, o que acontece de tão negativo? Se você, por algum momento, tá ali triste, você vê aquilo, você se conectou nessa egrégora, você começa a vibrar dentro dessa egrégora, você começa a vibrar essa energia. Por que isso não é tão legal? Porque você começa a atrair espíritos que também estão nessa frequência. Fazendo um parênteses, os espíritos estão a todo momento em todos os cantos. A grande diferença é que cada espírito vai enxergar dentro daquele grupo de frequências que ele consegue. Então, se o espírito está muito negativado e você está lá, está bem, vocês podem estar nos mesmos lugares, mas não vão se enxergar, não vão se perceber. Então, isso é uma questão de diferenciação de frequência. Agora, se você está denso, está nessa egrégora, está com essa sensação toda, o que acontece? Você fica conectado com esses espíritos. Fez sentido? A gente chama isso de obsessão simples. Eu explico isso porque a gente tem uma gama de pessoas que estão mais sensíveis espiritualmente falando, né? A mediunidade ela vem eclodindo de forma sistemática porque as pessoas precisam começar a validar e perceber que existe algo a mais além do material, além do corpo físico, da ciência prática. Dito isso, a gente vai entender que existe o meu campo áurico, que é o meu campo aqui, ó, proximal, né, de energia, onde eu estou vibrando. Existe a psicosfera, que é
externa ao meu campo áurico, que é a soma das energias psíquicas daqueles indivíduos que ali estão, indivíduos esses encarnados ou desencarnados, então essa somatória também vai gerar ali uma vibração, e existem essas egrégoras, essas bolhas energéticas que vão sendo construídas à medida que as pessoas começam a focar muito em algum processo específico. E essa hiperconectividade coloca a gente em acesso a essas bolhas mais pesadas e modifica a nossa psicosfera. Então, o que vem acontecendo? Você está tentando ficar bem, equilibrado, ser feliz, e toda vez você já acorda cansado, irritado, angustiado, e está dentro desse grande bololô que a gente está criando, porque a gente só está falando, vibrando e trocando reclamações, coisas negativas, e fica muito difícil de você se ajustar. Eu falo isso porque isso é uma reclamação que eu tenho muito dentro do processo terapêutico. Meus pacientes sempre reclamam dessas angústias, desses sentimentos. Alguns até conseguem ouvir sensações de grito, de gente sofrendo. Isso acontece porque a pessoa, o quê? As mais sensíveis, obviamente, podem acessar esse pedaço do astral a partir da sua frequência, a partir do seu estado interno. Então não é somente porque os espíritos estão ali e você está ouvindo. É porque você também internamente está numa frequência que você consegue acessá-los. Eu estou explicando isso para falar para vocês assim. Existe a nossa ressonância, existe essa afinidade e existem certas brechas. Então, os sentimentos que você tem interno vão determinar como que vai ficar a sua qualidade vibratória. Essa qualidade vibratória vai modificar a psicosfera. E a psicosfera estando modificada, você vai acessando ali espíritos e egrégoras. Fez sentido? Existem algumas técnicas e práticas que podem ser feitas para que você se blinde e descole dessa situação. Se você quiser, escreve aqui embaixo, parte 2, que eu vou fazer um segundo vídeo explicando um pouquinho sobre campo de proteção, explicando um pouquinho sobre alguns passo a passos. Por exemplo, que eu chamo de jornada do equilíbrio. A gente primeiro precisa identificar primeiro o que está acontecendo no meu universo interno. Então, isso pressupõe autoconhecimento. Então, se você tem dificuldade, seria interessante você iniciar um processo terapêutico. Se você quiser fazer um processo terapêutico comigo, tem link no perfil aqui também. Então, assim, primeiro passo, identificação. Segundo passo, estudar. Estudar o quê? Estudar os seus processos, identificar, entender o que está acontecendo. Depois você vai modificar, você vai reformar, né? A gente chama de reforma íntima. E por último, você vai se proteger. Como Jesus já disse, orai e vigiai. Ou seja, esteja em comunhão, mas esteja atento, porque senão a gente se distrai e dispersa, cai, e aí vai ficando mais difícil. Lembra sempre que a sua mente é uma antena que capta o que você sintoniza. Então, assim, escolha bem para onde você está sintonizando, tá bom? Fez sentido para você? Gostou? Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos que eu vou tentar trazer cada vez mais para vocês. Beijo!